Que Deus abençoe sua vida de uma maneira sobrenatural. Estamos nessa caminhada da leitura da palavra de Deus e estamos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. A partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas, dizendo: Certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para presar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um dos servos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou um outro servo, mas lhe bateram na cabeça, humilharam, e enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou outros muitos, em alguns bateram, outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. E por fim o enviou, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra dos construtores, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então procuraram um meio de prendê-lo, pois perceberam que ele era contra eles e que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Esses se aproximaram dele dizendo: Mestre, sabemos que tu és íntegro e que não deixas te influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas as ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram então uma moeda. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Logo Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos ensinou que é escrito: se o homem morrer e deixar a mulher, mas não deixar filhos, o irmão deve casar com a viúva e gerar descendência para o seu primogênito. Havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu, sem deixar descendência.
O segundo casou-se com a viúva, também não deixou descendentes. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente também a mulher morreu. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: acaso vocês não estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam e nem são dados ao casamento, mas são como anjos dos céus. Quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, o relato da sarça? Como Deus lhe disse: sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame a seu Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outra além dele, e que devo amá-lo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e amar também o próximo como a si mesmo. É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí em diante, ninguém mais ousava-lhe fazer perguntas. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei diziam que ele era o Cristo, filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu faça os meus inimigos de estrado dos meus pés. O próprio Davi chamou o Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? A grande multidão ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, das saudações nas praças, dos assentos mais importantes nas sinagogas, dos lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas para disfarçar. Fazem longas orações. Esses homens serão punidos com meu maior rigor. Jesus sentou-se à frente de um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a atenção a si os discípulos, Jesus disse a eles: em verdade vos digo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.